Você já percebeu que, por mais que ela te olhe, por mais que sorria, por mais que pareça estar do seu lado, existe sempre algo que fica escondido. Existe uma verdade que nunca será dita em voz alta. Uma verdade que dói, mas que liberta. Porque o que ela nunca vai admitir é que ela sente medo. Medo de você descobrir quem realmente é. Medo de perder o controle do jogo. Medo de perceber que toda a força dela não existe diante de um homem que conhece o próprio valor. Esse vídeo não é sobre ela. É sobre você. Sobre abrir os olhos para enxergar aquilo que está na sua frente, mas que ninguém nunca te contou. Respira fundo, ajusta sua postura, porque hoje você vai descobrir a verdade que ela nunca vai admitir. O jogo invisível. A verdade não está no que ela diz, está no que ela omite. Está nos gestos pequenos, nas pausas longas, nos olhares que desviam e nos silêncios que queimam mais do que qualquer palavra. O homem comum nunca percebe isso. Ele acredita no que escuta, se prende ao que ela fala e constrói a própria visão de mundo, com base nas narrativas dela. Mas o homem desperto, o homem que começa a enxergar, entende que existe um jogo invisível acontecendo em silêncio. Um jogo que ela nunca vai admitir, porque é dele que ela tira sua vantagem. Quando uma mulher diz que não se importa, muitas vezes é aí que mais se importa. Quando ela afirma que não está testando, é justamente o momento em que cada reação sua está sendo medida, porque o jogo não está no que é revelado. O jogo está no que é escondido. É nesse espaço invisível que nasce a dinâmica de poder entre homem e mulher. É nesse espaço que você perde ou vence sem perceber. Se você fala demais, entrega o jogo. Se reage rápido, confirma as armadilhas. Se busca constantemente a validação dela, mostra que está disposto a jogar com as regras que ela controla. E é isso que ela nunca vai admitir. Que todo o controle que parece ter sobre você nasce de um território silencioso, disfarçado, feito de sutilezas que o homem comum nunca vê. Ela não precisa levantar a voz, não precisa pedir nada. O simples gesto de virar o rosto, o silêncio depois de uma mensagem, o sorriso irônico diante da sua insegurança, tudo isso já é suficiente para desarmar homens fracos. Mas o homem que enxerga o invisível joga outro jogo. Ele entende que cada palavra dela pode ser apenas um espelho distorcido. Ele percebe que o verdadeiro poder não está em decifrar todas as intenções dela, mas em não se deixar mover por elas. A verdade que ela nunca vai admitir é que ela se sente mais atraída, mais inquieta, mais desarmada, diante de um homem que não reage, porque no fundo é o silêncio dele que expõe a fragilidade dela. Essa é a primeira chave, o primeiro passo, olhar além das palavras, enxergar o jogo invisível, o silêncio masculino. O homem comum acredita que precisa falar, precisa explicar, justificar, argumentar, se defender. Ele pensa que o valor dele está nas palavras que consegue soltar, mas é justamente aí que se revela a fraqueza, no excesso de sons, na pressa em ser entendido, na necessidade de provar algo. O homem que carrega o poder entende o oposto. Ele compreende que o silêncio é a arma mais temida, porque o silêncio não pode ser manipulado, não pode ser interpretado facilmente, não pode ser usado contra você. Enquanto a maioria reage ao mínimo sinal de provocação, o homem silencioso observa. Enquanto ela provoca esperando ver sua explosão, ele permanece firme como pedra. Enquanto ela lança indiretas e insinuações, ele devolve apenas presença. Esse tipo de postura desarma, não porque ele é indiferente, mas porque o silêncio dele revela algo maior. Ele não precisa provar nada. Ele não precisa correr atrás da aprovação dela. Ele não precisa se justificar. Ele não precisa encher o espaço com palavras para se sentir inteiro. E essa é a verdade que ela nunca vai admitir. O silêncio de um homem seguro vale mais do que qualquer frase ensaiada de um homem inseguro, porque o silêncio carrega mistério. Ele cria dúvida. Ele expõe contrastes. Enquanto o homem frágil se entrega em explicações, o homem forte se fortalece em não dizer nada. Esse silêncio não é vazio. Ele é preenchido pela presença. Ele comunica algo que nenhuma palavra é capaz de transmitir. Ele diz sem som algum: eu sei quem eu sou e não preciso da sua validação. E quando esse silêncio se mantém diante das provocações, quando ele não se abala com pequenos testes, quando a ausência de resposta mostra estabilidade, ela sente. Sente algo que nunca vai admitir: respeito. O silêncio é um espelho. Ele reflete para ela a própria insegurança,
a própria tentativa de controle. E é por isso que ela se incomoda tanto. Porque quanto mais ela tenta quebrar esse muro invisível, mais percebe que não pode mover um homem que já se encontrou consigo mesmo. Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Não se trata de calar o mundo, mas de dominar a si mesmo. Não se trata de ignorar, mas de escolher não reagir. No fundo, é aí que nasce a presença. É nesse espaço silencioso que o homem se torna impossível de ser ignorado. O medo dela, por trás do sorriso, do charme e da aparente segurança, existe algo que ela nunca vai admitir. O medo. Não é o medo de você como indivíduo. É o medo do que você representa quando não se curva, quando não reage, quando não precisa dela para existir. Esse é o medo que incomoda, que tira o controle dela das mãos. Porque a maioria dos homens é previsível. Reagem rápido, imploram por atenção, se moldam ao humor dela. E quando você não faz isso, você se torna um mistério que ela não consegue decifrar. O silêncio, a estabilidade, a presença inabalável, tudo isso gera nela uma sensação estranha, quase desconfortável. Ela não vai admitir, mas sente que está diante de algo que não pode controlar. E isso a fascina e a assusta ao mesmo tempo. Quando um homem demonstra fraqueza, ela sorri por dentro, porque sabe que pode conduzi-lo. Quando um homem se entrega fácil, ela relaxa, porque é previsível. Mas quando um homem se mantém firme, mesmo diante de provocações, ela sente aquele frio invisível, que nunca vai confessar. Esse homem não depende de mim. Esse medo é a raiz do respeito. Não é o medo de violência ou de força física. É o medo de perder o controle emocional, de perceber que todas as estratégias que funcionam com homens comuns não funcionam com você. É por isso que tantas vezes ela insiste nos testes. É por isso que provoca, ignora, silencia. No fundo, ela não quer apenas te testar. Ela quer se testar. Quer descobrir se você é mais um na multidão ou se é aquele que não se dobra. E aqui está a verdade cruel. A mulher pode até sentir atração por muitos, mas só respeita poucos. Ela pode até brincar com vários, mas só teme perder aqueles que não se deixam prender. Esse medo escondido não é fraqueza dela. É a natureza do jogo. E o homem que entende isso não se vangloria, não se sente superior. Ele apenas percebe que o poder não está em controlar ninguém, mas em não ser controlado por nada. Ela nunca vai admitir esse medo. Vai disfarçar com risos, com palavras afiadas, com distanciamento. Mas se você permanecer firme, vai ver nos olhos dela o reflexo dessa verdade. E esse é o sinal. Quando o silêncio dela se alonga, quando o sorriso hesita, quando o olhar perde a firmeza, é porque mesmo sem dizer ela sente. E o que ela sente é respeito. O espelho da masculinidade. Existe um reflexo invisível em toda relação entre homem e mulher. Ela não mostra um espelho físico diante de você, mas o tempo inteiro reflete suas inseguranças, suas fraquezas, seus pontos vulneráveis. Esse é o verdadeiro teste. Não o que ela diz, mas o que ela desperta em você. Quando você reage com pressa, está apenas revelando aquilo que não domina em si mesmo. Quando se ofende com facilidade, mostra a ferida aberta que ainda carrega. Quando perde a calma, deixa claro que a sua base não é sólida. E aqui está a armadilha. Ela não precisa fazer nada de grandioso. Um olhar atravessado, uma provocação sutil, um silêncio calculado. Isso já é suficiente para revelar quem você realmente é. O espelho da feminilidade não mostra sua força física, mostra sua fortaleza emocional. E a verdade é dura. A maioria dos homens não suporta o reflexo. Eles acreditam que ela os rejeita, quando na verdade é apenas o reflexo da própria instabilidade sendo exposto. Eles pensam que ela não respeita quando, na verdade, apenas não encontram em si mesmos a firmeza necessária para que o respeito exista. Mas o homem que entende esse espelho, em vez de reagir, observa. Em vez de se justificar, se mantém em silêncio. Em vez de tentar consertar cada detalhe, assume sua posição de presença. Esse homem não teme o reflexo, porque já olhou para dentro. Ele reconhece que cada teste dela é apenas a revelação daquilo que ele ainda não domina em si mesmo. E ao permanecer inabalável, ele transmite algo que nenhuma palavra conseguiria: segurança. O que ela nunca vai admitir é que busca, de forma inconsciente, esse tipo de solidez. Ela pode negar, pode disfarçar, pode dizer que gosta de homens intensos ou emocionais. Mas, na prática,
O que realmente aprende é estar diante de um homem que não se quebra. O espelho da masculinidade não é um castigo, é um presente. Ele mostra quem você é de verdade. Ele expõe o que precisa ser fortalecido. Ele revela se você é apenas mais um reagindo ao jogo dela ou se é o homem que transcende o jogo completamente. E no silêncio desse reflexo, nasce o respeito. Ela nunca vai admitir, mas quando você para de reagir e apenas sustenta a própria presença, ela enxerga algo que não pode manipular. E é exatamente aí que começa a transformação. O poder invisível. Há algo que não pode ser visto, não pode ser tocado, mas que é sentido por todos ao redor. A presença. Esse é o verdadeiro poder invisível do homem. Não está na roupa que ele veste. Não está na força física que ostenta, nem nas palavras afiadas que solta. Está naquilo que não se pode explicar. A energia que ele emana simplesmente por existir. Ela nunca vai admitir, mas percebe quando um homem carrega esse poder. É no modo como ele entra em um ambiente e não precisa falar alto para ser notado. É na calma que transmite, quando tudo ao redor está em caos. É no olhar firme que não desvia, mas também não implora por atenção. Esse poder invisível não é conquistado da noite para o dia. Ele nasce da disciplina, do autoconhecimento, da capacidade de suportar o silêncio sem se quebrar por dentro. É como se o homem carregasse uma fortaleza invisível e todos ao redor sentissem a solidez dessas paredes. Quando você alcança esse estado, não precisa mais perseguir, não precisa mais provar nada, não precisa disputar espaço com outros homens, porque o espaço é automaticamente seu. Sua presença se impõe sem esforço, porque não vem do ego, vem da essência. E é isso que ela sente, mesmo que jamais coloque em palavras. Ela pode até resistir, pode até testar, pode até tentar ignorar. Mas no fundo a energia é inegável. É como estar diante de uma montanha. Você pode não gostar dela. Pode até querer virar o rosto. Mas não pode negar que ela está ali, firme, inabalável. O poder invisível não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo, a tal ponto que o mundo não tem outra. Escolha se não reagir à sua presença. Esse é o poder que cria respeito. Esse é o poder que torna um homem inesquecível. Ela nunca vai admitir. Mas é isso que a atrai, é isso que a prende. É isso que a faz lembrar de você quando está sozinha. Não é a conversa engraçada, não é a aparência passageira, mas a energia que paira no ar mesmo depois que você vai embora. Esse é o segredo que transforma o homem comum em lenda. Não o que grita, não o que implora, mas o que permanece. O despertar. Depois de percorrer o silêncio, de entender o jogo invisível e de enxergar o espelho da masculinidade, o homem desperta. Esse despertar não é barulhento. Não é uma mudança que grita para o mundo. É interno, profundo, silencioso, mas tão poderoso que ninguém consegue ignorar. O despertar acontece no instante em que você percebe que não precisa mais correr, que não precisa mais reagir a cada teste, a cada palavra, a cada silêncio dela, que não precisa se provar nem se justificar porque já sabe quem é. É nesse momento que a dinâmica se inverte. O poder muda de mão sem que você faça nada. Porque enquanto ela ainda tenta jogar, você já transcendeu o jogo. Enquanto ela busca te provocar, você já entendeu que a provocação não tem força sobre você. Enquanto ela espera a reação, você permanece em paz. Esse é o ponto em que você deixa de ser mais um e passa a ser único. Não porque fez algo extraordinário, mas porque se recusou a cair nas armadilhas que todos os outros caem. Não porque falou mais alto, mas porque soube calar. Não porque se mostrou forte, mas porque não se deixou quebrar. E essa é a verdade que ela nunca vai admitir. Que, no fundo, ela sempre buscou isso. Buscou o homem que não se dobra. Buscou o homem que não precisa dela para existir. Buscou o homem que carrega dentro de si uma presença tão sólida que nada externo consegue abalar. O despertar não é o fim. É apenas o início de uma nova forma de viver, de estar no mundo, de se relacionar. É o início da jornada do homem que não pede para ser respeitado. Ele simplesmente é. Do homem que não implora por desejo, ele apenas se torna desejado. Do homem que não tenta ser lembrado, mas que, por sua essência, jamais pode ser esquecido. Ela nunca vai admitir, nunca vai colocar em palavras, mas diante de um homem que despertou, ela sente. E mesmo em silêncio, esse sentimento a acompanha para sempre. Agora você entende, irmão, a verdade que ela nunca vai admitir
não está nas palavras dela, mas no reflexo que você mesmo carrega. Se você chegou até aqui, é porque sente dentro de si o chamado para despertar. Não para jogar o mesmo jogo que todos jogam, mas para se tornar diferente. Para se tornar raro. Para se tornar o homem que não precisa de aprovação porque já encontrou o próprio valor. Respira fundo, olha para dentro e nunca esquece. Respeito não se pede. Respeito se impõe. Se inscreve agora, ativa as notificações e vem comigo, porque esse caminho é só para quem nasceu para ser lembrado.